ter um papo sobre esse tema. Então, bem-vinda, professora Zelinha, podemos continuar te chamando assim? Fique à vontade. Então, hoje o bate-papo é com a professora Zelinha, uma querida. Obrigada, Primeiro, eu meninas. gostaria que você se apresentasse, professora. Então, sou Zélia, sou diretora do Colégio Objetivo em Poços de Caldas, e faço parte também do Grupo Prosper. E esse ano tivemos a grata surpresa de contar com a cooperação e o trabalho de vocês, Milene e Sol, do NUC, o que muito tem acrescentado na rotina de estudos, na rotina de orientação dos nossos estudantes do ensino médio, principalmente os formandos, né, da terceira série do ensino médio, que se encontravam até então, né, um mês atrás, num momento de muitas questões, muitas perguntas sobre o futuro próximo deles, né? E eu imagino que agora, nesse momento em que estamos em contato remoto, né, em contato virtual, não tão próximo como diariamente no colégio, imagino que vocês aí tenham intensificado esse apoio, né? Um apoio mais psicológico nesse momento, mais emocional, né? Um aconchego, porque imagino que eles devam estar mais angustiados, né? Com tudo que eles vão passar ao longo do processo e após o final da quarentena. Sabemos que, por enquanto, para o momento, a principal prova, né, a principal avaliação que eles farão em 2020 está mantida, né? Não houve nenhum processo de adiamento do Enem, então eles precisam muito de Os apoio. cronogramas permanecem, né? Exatamente. E essa realidade do ensino 4.0 é uma realidade que a gente precisa pensar, porque esse novo que está vindo não vai ser igual antes, né? Teremos esse retorno, esse novo retorno, uma nova realidade. Exato, o novo veio para ficar realmente, né? Quando a gente fala da educação 4.0, nós educadores formados no século XX, né? Vínhamos acompanhando essa modificação que estava sendo organizada primeiramente na Base Nacional Curricular, né? Traz na quinta competência a questão da tecnologia, né? E de fato, a pandemia, nesse processo todo, na revolução tecnológica, educacional, a gente pode dizer que, a duras penas, auxiliou, né? Porque, de fato, nós não tivemos como não fazer de outra forma. E aí eu acho que a gente vai conversar ao longo desse nosso bate-papo, pelo pouco tempo que estamos implantados nesse ensino remoto, o que estamos colhendo de informações dos nossos alunos e dos professores é que tem dado certo, né? Realmente. Tem doído porque a mudança dói, né? Então, muitos dos nossos alunos nos procuram porque ainda estão se ajustando a essa nova realidade, o quanto é difícil não ter o calor humano, mas que Verdade. realmente o suporte tecnológico no que tange à tecnologia e ao uso da tecnologia está sendo muito bem aproveitado toda a tecnologia para entregar para eles o conteúdo necessário, né, professora? Exatamente. Principalmente na questão do ensino médio, né? Porque eles já estão num ponto mais, digamos assim, apurados ou afinados com as áreas de conhecimento, né? Estão naquela questão de ajuste, realmente, é o arremate. Então, nesse aspecto, para eles é mais facilitador. E temos percebido, né, ao longo desse contato, acompanhando também as aulas remotas dos professores, o quanto tem sido diferente essa questão da tecnologia, o quanto tem se apresentado para eles de uma nova maneira, né, mais dinâmica, digamos assim,
visualmente melhor também, compartilhando telas, eles interagindo durante o processo, né? Então, a gente percebe que o protagonismo do estudante, que a gente tanto fala no ensino 4.0, vem aparecendo de maneira assim, né, paulatinamente, ou seja, devagar, mas vem aparecendo nesse processo todo, né? Exatamente, professora. E o que a gente tem dito muito para os nossos alunos, né, é que não dá mais para a gente imaginar um dia sem usar a internet, né, especialmente pelo celular, né, pelo smartphone, e a gente usa tanto para um contexto pessoal, então eu uso a internet para me conectar às redes sociais, eu uso a internet para utilizar o WhatsApp, Instagram, etc. Mas eu também uso a internet para obter informações e resolver demandas específicas, né? E nesse cenário que a gente adentra, né, muito fortemente, e em especial nesse período de isolamento, é que as pessoas vão precisar usar a criatividade para pegar essa ferramenta chamada internet, que às vezes eu utilizava ou só para um fim, ou não utilizava com tanta frequência, ou não entendia a profundidade com que eu podia usar essa ferramenta, para conseguir colocar o estudo nesse contexto, né? Então, eu não preciso utilizar a internet só para um fim, eu posso utilizar isso de uma outra forma. E daí tem 2 pontos, né, professora? Como você disse, a adaptação dos colégios, que envolve os docentes, a linguagem que vai ser utilizada, e envolve os alunos, né? Temos duas pontas para se adaptar. Verdade. Quando a gente pensa, né, nesse cérebro do jovem, né, esse cérebro hiperconectado, né, que não para em nem um minuto, ele faz conexão o tempo inteiro, né? Logo a gente entende por que essa educação faz tanto sentido nesse momento, né? Nós estamos num mundo que não para por nem um minuto. Tudo se reestrutura, tudo se renova, tudo acontece e reacontece, né? E a educação precisa estar dentro desse novo mundo, né? Ela precisa também girar dessa forma, criativa, se redesenhando, fazendo com que os meninos tenham práticas de resolução de problemas, né? Fazendo com que eles interajam de fato com as questões de mundo, de cidadania, de meio ambiente, e que eles tenham condições de usar essa tecnologia toda para resolver os grandes conflitos da vida, né, do cotidiano. Então, a internet das coisas, a própria estrutura, né, nova de tecnologia que eles podem utilizar para tudo isso, ela tem que estar dentro desse processo de formação educacional, né? A escola tem que possibilitar essa prática diária no seu cotidiano mesmo, né? No seu dia a dia, né? A gente até colocou como tema, né? Como que a quarentena pode te ajudar a se adaptar a isso, né? E daí vem uma pergunta muito para quem está assistindo agora conosco, né? Muito obrigada por estar aqui tomando café com a gente, batendo esse papo, mas para quem também vai assistir depois, é se perguntar, eu estou olhando para esses desafios de usar uma plataforma online, de estudar remotamente, de trabalhar remotamente, de uma perspectiva positiva? Eu estou olhando como aprender, né? A gente esteve com o diretor Vilauta na outra semana e ele trouxe isso muito à luz. Antes da quarentena começar, talvez eu soubesse uma ferramenta remota de videocall, que era o Skype, ele colocou, né? Tá, agora, 4 semanas após isso, quantas plataformas de estudo, quantos cursos online, quantas formas de fazer videocall eu me dispus a aprender,
eu me dispus a lapidar e aprender mesmo, a mergulhar fundo, a fuçar, né, que a gente fala, nessa internet, para aprender essas novas habilidades, porque são habilidades que vão te acompanhar, pessoal, não só nesse período de isolamento, né? Esse é um mundo sem volta. Verdade, veio para ficar, definitivamente não tem como voltar atrás, né? Exato. E o quanto, ontem mesmo eu estava escutando sobre isso, sobre o estresse positivo. O quanto ele existe, né? Às vezes a gente pensa, nossa, estresse é só ruim. Não, o estresse veio, ele causou tudo isso, todo esse reboliço, mas ele fez com que a gente caminhasse com, né, projetos que estavam engavetados, como esse projeto de trazer toda essa tecnologia para dentro da sala de aula, para dentro do nosso cotidiano mais positivamente, está acontecendo, né? Isso está muito claro para mim, porque no tratamento que nós estamos, né, eu particularmente venho tendo com os professores, né? Porque eles passaram por esse grande estresse, porque eles saíram de uma situação totalmente presencial, né? Para uma situação remota em menos de vamos dizer assim, menos uma semana, uma semana, não mais que isso, né? A primeira diretora que estava com a gente falou, eu dormi fazendo um planejamento que eu estaria de um jeito, eu acordei tendo que gravar aula. Verdade, verdade. Aparecer, dar minha cara tapa na câmera, então... E daí é bem notório isso que você está falando, é muito real, porque esse estresse que eles passaram nesse período rápido de transformação, também, rapidamente, eles saíram dessa condição de estresse negativo, de angústia, de será que eu dou conta, será que eu consigo? E agora eles estão vivendo um momento assim de uma euforia positiva, né? Já caminhando assim a grandes passos, melhorando a ferramenta de trabalho. Então, isso está muito bacana. E eu acho que com os meninos não vai ser diferente, não será diferente, né? Com os estudantes. A gente tem assim, só falando novamente, né, de todos que temos conversado, e ouvido também dos professores, que essas práticas têm atingido, assim, eles têm gostado, né? Tem surtido efeito positivo. Tem surtido efeito positivo, com certeza. A grande questão é que a hora que a gente olha para esse momento de mudança, a gente acaba vendo muita negatividade. Mas precisamos, né, e é isso que a gente tem feito muitos dos nossos encontros, é trazer de volta para esse momento. Porque senão a gente fica num loop, né? Tipo, não, eu quero que volte o que estava antes, eu quero que volte, então desse jeito eu não consigo aprender, desse jeito não dá, desse jeito tá difícil. E é o que a gente tem trazido para eles. Não, o que estava lá atrás, o que a gente tem vivido, passou. Né, aquele modo de estudar já não é mais assim. Quando a gente voltar, já vai ser diferente, né? Então, já vai estar essa outra realidade, né, professora? Sim, com certeza. E muitos professores já comentam isso também, né? Na verdade, assim, o nosso formato anterior já vinha causando um certo desconforto, ou até mesmo um certo movimento de mudança, não é? Se a gente falar do espaço físico da sala de aula, né? Se a gente falar da maneira como no ensino médio, por exemplo, nós trabalhamos com poucas práticas de projetos, de vivências, né? De fato, eles eram habituados, né, a trabalhar, a ouvir muito, né? Serem muito passivos dentro da sala de aula, né? E a Revolução 1.0, ou a Educação 1.0, é o contrário exatamente disso, né? Onde o professor não é o centro do conhecimento e da aprendizagem, né? É o contrário. Ele é um mediador. Ele é um facilitador, né? Ele é um facilitador, ele é um mediador desse processo, e quem é o protagonista, de novo, é o próprio estudante, né? Então, isso veio realmente, agora acelerou, e é dessa forma que a gente vai se encontrar,
né, de novo A no gente vai falar um espaço pouquinho local. sobre essa escola 4.0 e eu queria tomar a liberdade de trazer o vídeo que você nos mandou, Ah, tá. e é muito interessante para a gente contextualizá-los. Espera aí. Assisti. Muito se fala sobre a indústria 4.0, mas o que é? Vamos entender como tudo começou. Até 1784, o comércio era movimentado com produtos manufaturados em casa, em escala artesanal. Uma grande parte desses produtos manufaturados eram os tecidos produzidos em tear manual. Para ganho de escala, a tecnologia a vapor foi adicionada ao tear manual, mecanizando o processo, proporcionando o surgimento da indústria que motivou a primeira revolução industrial. Em 1870, teve início a segunda revolução industrial, destacando-se a utilização da energia elétrica para acionar linhas de produção. Essa revolução foi marcada pela expansão da produção em série, conceito utilizado na linha de montagem do Ford T. No final da década de 60, o controlador lógico programável, CLP, e a eletrônica foram integrados ao controle das máquinas, tornando-as mais flexíveis, avançando com a utilização de robôs e redes de comunicação nas linhas de produção, o que caracterizou a terceira revolução. A quarta revolução industrial, conhecida como Indústria 4.0, começou a ser observada em 2010 devido à demanda de produtos personalizados e o fácil acesso a tecnologias habilitadoras. Ele nos traz que sempre estará acontecendo uma mudança, né? Sim. Eu encaro, né, muito nesse sentido, né? Como que vivemos uma mudança enorme com a Revolução Industrial e o quanto, de novo, estamos com uma nova mudança acontecendo, né? E que não vai parar por aí, né? Não Continua se transformando, né? Vai continuar se transformando. Então, seja muito legal. Interessante nesse contexto de transformação, né, professora? Você tratou 2 pontos, né? E eu acho isso muito, muito legal de colocar. O professor, enquanto facilitador, eu acho que isso nunca foi tão valorizado quanto no momento atual, né? Até o tema da Roda Vida de Segunda, a Priscila trabalhou muito, né, no Todos pela Educação, sobre o quanto o professor está sendo valorizado como esse agente facilitador para dizer, de fato, qual informação é coerente e como utilizar essa tecnologia, de fato, de uma forma construtiva, né? Então, realmente, nunca se sentiu tanta falta desse profissional, né? Até porque os pais se sentem perdidos nessa orientação, muitas das vezes, né? E o quanto porque... que eu... Desculpa só, e até pode porque falar. Eu acho que antes dessa pandemia, talvez poucos pais tivessem conhecimento de fato de qual é o papel e qual é o trabalho diário do professor. E agora eles estão podendo ver dentro de casa, né? Exato, tá perto, né? Eles estão vendo isso, vivenciando isso diariamente, acompanhando, né? A importância deles acompanharem, e do aluno, o quanto que essa habilidade, né, de protagonismo, de autoliderança, veio com muita força. Porque num contexto, né, a gente costuma sempre dizer que nós teremos máquinas inteligentes, que nós teremos novas mídias e o Big Data acontecendo, inovação no mercado o tempo todo, tem um elemento que nunca vai ser substituível, que é o humano. E o humano tem essa capacidade de olhar, né, de perceber, de ter empatia e, principalmente, de, analisando esse contexto, ser esse protagonista, né, ser o agente de transformação. Né? Então, nessa nova era 4.0 que já começou, né, começa muito forte agora, nesse 2020, a gente olhar para esse movimento e falar, tá, eu, de fato, vou desenvolver novas habilidades, né, e novos conhecimentos para integrar esse mundo, né, para fazer parte. Eu estava brincando antes da gente começar a gravar, que até minha mãe, de 73 anos, teve que aprender novas habilidades
para conversar com as outras velhinhas do condomínio, com os outros entes da família. Tá, então, se até gerações mais antigas que não vão para o mercado de trabalho vão desenvolver isso, quiçá os nossos jovens que ainda vão adentrar a faculdade para daí ir para o mercado, né? Realmente essas habilidades vão ser imprescindíveis, né? Imprescindíveis. E, de fato, a tecnologia está mostrando o seu grande papel, que é realmente ajudar nessa questão de resolução dos problemas do cotidiano, não é? Então, eu uso o WhatsApp para fazer uma reunião com o condomínio. Nós agora não estamos nesse momento de bate-papo, cada um no seu local distante, mas isso vai chegar para quem a gente deseja, né? Então, é bem isso mesmo. E a pergunta que a gente gostaria de terminar esse bate-papo, né? Que passou rápido demais, meia hora. Verdade. Quais são os nossos desafios, né? Frente a tudo isso que a gente está vivenciando, quais são os desafios e como eu vou passar por eles? Como eu vou encarar eles? Exato. O Elton que está aqui, se ele quiser e outros queiram compartilhar no chat uma pergunta para a nossa diretora Zelinha, ou que a gente possa comentar, enquanto as pessoas vão postando, eu vou comentar dos desafios da Milena, né? Eu sempre brinco quando eu vou nos colégios que a Sol é a parte mais tecnológica do NUC, e eu realmente nunca fui apaixonada por tecnologia. Até eu confesso ser um pouco resistente, sabe? Até ontem. Né? Até ontem. Quando veio esse isolamento, eu falei, Jesus me ajuda. Eu vou estar sozinha para desbravar esse mundo. A Sol vai estar na casa dela. O que eu vou fazer, né? E isso que a Zelinha colocou foi muito verdade, né? A gente conseguiu colocar uma plataforma online no ar e etc. por perguntar para o Google, né? Aquela história, usar a internet para resolver problema. Então, tá, eu tenho esse problema que eu ainda não aprendi a mexer nessa ferramenta. Raramente, gente, vocês não vão encontrar um vídeo no YouTube, né? Ou um artigo no Google que não respondam algumas demandas e que te dê os primeiros passos. Né? E fui ver que tinha curso online que queria me ajudar a desbravar essas novas ferramentas, como mexer no Google Meet, como gravar uma aula, né? E estamos aqui já, sobreviventes, né, Sol? E vivendo após 4 semanas. Então, vou dar aqui o meu depoimento de que é possível, mesmo que tecnologia não seja a sua principal paixão. E não é bom aprender? Você não está sentindo aquele orgulho assim? Ai, que olha, eu dei Consegui conta. Fazer isso eu sozinha. dei conta. Realmente. As pequenas vitórias, né? Exato. Professora, muito obrigada pela sua presença, pela sua contribuição. Foi muito gostoso o bate-papo. Eu que agradeço. Espero que mais pessoas a entenderem que, de fato, essa mudança é necessária, que essa mudança no ensino, ela ia acontecer, isso acelerou, e acelerou para acontecer ainda melhor. Com certeza. Né? Positividade sempre, né? Sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo grande para vocês. Espero revê-las presencialmente em breve. Ah, sim. Logo a gente toma esse café pertinho, né? Nessa terra que é uma delícia de tomar café, gente, que é Poços de Caldas, que a gente se apaixonou. Só comemos bem aí. Né? E para quem não está online, saiba que todo esse material está gravado, está lá na plataforma do NUC. Qualquer dúvida, ou se você estiver enfrentando um desafio de não conseguir se adaptar a algum contexto desse mundo 4.0, o NUC, a Próspera, estamos aqui para te ajudar. Né? Tamo junto. Conosco, estamos juntos, né, Zelinha? Vamos Beijo junto. grande. Beijo, forte abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.